Amém. Deus vos abençoe, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que alegria estarmos na casa do Senhor, não é? Você se alegra em vir na casa de Deus? Como se alegrou o salmista? É uma alegria. O mundo se alegra com festas e com carnaval e com essa bagunça que está tendo aí. Mas nós nos alegramos na presença do nosso Deus. Amém? Você está de pé, abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 4. Segundo Coríntios, capítulo 4, verso 8. Vocês acharam? Aos nossos visitantes, aos nossos irmãos da internet, Deus abençoe vocês. E a todos vocês que estão aqui essa manhã, viu? Que Deus abençoe. Logo mais à tarde teremos culto de Santa Ceia, não é? Graças a Deus. E o pastor César está afiando a garganta ali para à tarde coroar o dia de hoje, né? O dia de domingo. Amém? Graças a Deus. 2 Coríntios 4, verso 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Amém? Louvado seja o teu nome, Pai. Abençoa a tua palavra, Senhor. Abençoa, Senhor, as nossas vidas. Que o Senhor possa revelar, que o Senhor possa extrair, que o Senhor possa colocar e fazer com que elas se tornem vivas hoje no nosso meio, Pai. Nos ajuda, nos dá o pão da vida, Senhor. No nome do Senhor Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. E amém. Assentai-vos, irmãos. Sabe, irmãos, nós temos observado que tudo na vida, seja na vida, nas coisas materiais, nas coisas relacionadas ao cotidiano, tudo existe um processo, tudo existe um degrau, tudo existe uma busca para que a pessoa alcance aquele resultado final. E isso é assim também na vida cristã. Você vai para a Bíblia e você encontra que cada profeta, que cada apóstolo, eles tiveram seus degraus a subir. Nada foi num piscar de olhos e tudo estava resolvido e tudo estava bem, mas cada homem o qual Deus chamou, eles tiveram que passar por situações e por lutas, e eles tiveram que provar com as suas próprias forças que eles dariam conta de suportar aquela prova. E a gente entende que a vida cristã, ela é composta de fases, e muitas das vezes essas fases não são fases agradáveis, não são etapas que você olha e diz assim, olha, eu estou aqui num barco tranquilo e no mar calmo, sem tempestade, sem tumulto, está tudo tranquilo. Mas você vê que de vez em quando esse mar fica revoltado e as ondas se levantam e o barquinho quase afunda. Mas nós temos um Deus tão bom e tão maravilhoso, que disse que estaria conosco todos os dias das nossas vidas. Então, a gente começa a entender que
que quando vem as coisas, né, a gente às vezes escuta a pessoa dizer, o irmão fulano pecou e caiu, mas um cristão genuinamente nascido de novo, ele não peca, diz o irmão Brana. Ele não peca porque o pecado é falta de fé. Então, para você, quando a pessoa realmente ele peca, é porque ele nunca teve fé naquilo que ele crê. Porque quando você tem fé que Deus está com você, por mais que venham as provações e as tentações, mas você tem uma âncora. Você tem algo que estabilizou a tua fé, que estabilizou a tua vida. E você sabe, olha, eu estou com Deus aqui. Porque alguém pode dizer, né, aquele homem ali, ele pecou, aquele bêbado ali, ele está pecando. O irmão Brana disse, não, um pecador, ele não peca. Um pecador, ele não peca, ele já é pecador. Então, não tem como você atribuir pecado a uma pessoa que já é pecador. Mas um cristão, não. Um cristão, sim, ele pode pecar quando ele tem uma falta de fé. Quando a fé se sai, quando ele deixa de acreditar e ter convicção que Deus vai dar força para ele vencer aquela prova. Ele pode até cometer erros, ele pode até cometer falhas, mas ele sabe que existe uma fé dentro dele que vai fazer ele superar aquela situação, que vai fazer ele superar aquela prova e aquele momento que ele está passando. É onde a gente começa a entender que as pessoas, às vezes, elas se deixam levar pelos problemas e pelas circunstâncias. E é o que a gente estava lendo aqui, né, que Paulo disse, olha, às vezes nós somos atribulados, perplexos e tudo, mas isso não é o motivo pelo qual nós temos que deixar a fé. Então, às vezes, parece que os problemas e a pressão que vem sobre a igreja, parece que formam um bocado de crente desestimulado, e triste, e abatido, e angustiado. E isso não é a razão. Nós temos que entender, eu estava falando aqui eu falei agora há pouco, que a vida é composta de processos e etapas. Você vai construir uma casa, e aquilo existe uma planta, existe um projeto, existe uma maquete, e você consegue visualizar aquela casa, às vezes até na sua mente, se ele tem uma mente visionária, é um arquiteto e tudo, mas quando você vai para o processo do dia a dia, e começa a cavar buraco, e colocar pedra, e alicerce, e coluna, e não tem nada a ver com o término daquela casa, não tem nada a ver com aquele objetivo final que você tem em mente, mas você tem uma certeza que aquilo vai terminar e vai ficar daquele jeitinho. Mas para que aquilo tenha um bom resultado lá na frente, vai depender do que você está colocando agora no alicerce. Vai depender do que você está fundamentando. Então, a nossa vida como cristão, ela depende exatamente das pedras que nós estamos colocando agora. E às vezes aquilo dá errado, às vezes você tem que começar de novo, para que lá na frente aquilo não possa aparecer uma rachadura, para que aquela parede não fique torta, para que o telhado não ceda, para que não aconteça alguma coisa lá na frente. Vai precisar ter um bom fundamento, vai precisar ter um bom alicerce, vai precisar ter um bom construtor, vai precisar ter alguém que vai estar ali quebrando a cabeça todo dia para que aquilo seja bem edificado. E isso é a vida cristã. Você tem que estar batendo todo dia contra você mesmo, contra seus pensamentos, contra suas ideias, contra sua língua, contra seus costumes, contra parente, contra moda e tanta coisa que está vindo em cima de você para que aquilo seja feito de qualquer maneira. É exatamente nesse processo onde vem os problemas e as provas. E a gente tem que entender, irmão, que o mundo, ele gira em torno de resultado. E quando se fala isso lá fora, no mundo natural, quando se fala de alguém que teve um resultado, que teve um sucesso, então tem o fulano ali, tem o ciclano, tem alguém que conseguiu, mas quando você vai para a Bíblia, não é à toa, irmão Léo leu no início do culto, Hebreus 11, não é à toa que nós temos o livro de Hebreus, o capítulo 11, que Paulo disse, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos. Para quê? Para que aquilo você possa olhar
e você volta lá atrás e você diz: teve aquele homem que conseguiu, pela fé, atingir um alvo, atingir um objetivo, passou por prova, passou por perseguição, mas ele conseguiu, como disse Paulo: olha, combati um bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Não pode ser diferente comigo e com você, porque alguém pensa assim: mas Paulo, mais Elias, mais Moisés, mais os profetas, eles eram profetas, eles eram homens que Deus falava audivelmente a eles, que Deus chegava e conversava com Moisés, que aquilo que Elias pedia, Deus fazia parar de chover, e fogo cair do céu e tudo. Esses eram os profetas. Eu não sou um profeta, eu sou o Zezinho, eu sou a Maria, eu sou o irmãozinho ali, que nem o pastor sabe meu nome direito. Então, é onde as pessoas criam, Paulo disse aqui, olha, criam os complexos, e acha que nem Deus lembra dele. E nós temos que entender, meus irmãos, que a Bíblia diz isso: Elias e todos os profetas foram homens sujeitos às mesmas fraquezas e falhas que nós somos sujeitos. Não foi diferente com eles, não foi diferente em hipótese alguma. Quando você pega a Bíblia, você vai ver que as coisas que aconteceu na vida dos profetas não foi algo que eles se tornaram super-homens e conseguiram ter suas vitórias. Você pega um José, por exemplo, que era um servo de Deus, que vivia ali aos pés, que era um homem que tinha sonhos espirituais, que orava, que buscava a presença de Deus, que Deus falava com ele, deu um sonho, que ele ia ser um governador, que ele ia crescer, que ele ia ser abençoado. Mas quando a gente vai para o tijolo, quando o José foi começar a fazer o alicerce, quando ele foi começar a estruturar isso que seria a sua vida, você começa a ver as etapas e os processos que ele passou e que ele teve que enfrentar. Vendido pelos seus irmãos, levado como escravo para o Egito, sofreu lá aflições lá, quando parecia que estava bom, que assim é a vida, né? Você vem e luta e tudo, e quando parece que está bom, aí vem um problema, aí vem um tombo, aí vem uma queda, é um filho, é uma filha, às vezes no casamento, às vezes é uma doença, às vezes é uma situação financeira, e parece que Deus passa a rasteira em você e derruba, e tem gente que diz: ah, meu Deus, por que eu estou passando por essa vida, por essa prova? O que você acha que estava passando na mente daquele rapaz, com 17 anos, 18 anos, depois que ele rejeitou a mulher de Potifar e foi lançado no calabouço? O que será que passava na mente dele ali? Por que ele foi lançado no calabouço? Por que ele foi preso? Por que ele foi comer comida lá no porão, lá junto com os ratos? Por que ele estava passando pelaquela prova? Você sabe por quê? Pela mesma causa que Jó passou por prova. Porque ele era fiel. Porque ele desviava do mal. Então, você diz: então quer dizer que ser fiel passa? Paulo disse que passa. Passa por prova, passa por provações, por coisas que Deus permite que você entre naquela situação. E talvez ele não estava entendendo nada, ele não sabia de nada, mas tudo Deus sabe melhor. Então, na pior das hipóteses, na situação que tiver, saiba disso, viu? Deus sabe melhor. Deus sabe melhor todas as coisas, mas isso não vai, como disse Paulo, olha, perseguidos, mas não desamparados. Você não está desamparado, você foi abatido, mas não foi destruído. Você foi afrontado, mas não teve a sua fé abalada. Não é motivo para você pensar: eu não vou para o culto, não vou tomar a ceia mais, não, estou cheio de problema. Coloque a sua fé em Deus, coloque a sua perspectiva em Deus. Olhe para alguém, isso foi na mente dele, e a gente pode citar aqui tantos e tantos profetas, e tantos homens que tiveram situações e passaram ali e disseram: meu Deus, por que isso?
O Elias lá, tão usado, tão cheio de Deus e da unção de Deus, que foi lá e desafiou os profetas de Baal, mas daqui a pouquinho estava dentro de uma caverna, se lamentando, embaixo de um pé de zimbro. O irmão Brana disse: todos nós temos um pezinho de zimbro às vezes, que quando está no culto é uma festa, é uma alegria, e o culto do domingo foi muito bom, e na segunda-feira vem os problemas, vem os cheques para compensar, né? Vem as coisas para você resolver, e meu Deus, começou tudo de novo. Começou a luta, mesma prova, e você olha para dentro de casa, e você olha, é problema familiar, e as pessoas pensam: até quando eu vou esperar isso? Você já pensou um Abraão desesperado? Nós temos tantos pais aqui, né? Você já pensou um Abraão desesperado pelo Isaac? Cadê Isaac? Cadê esse filho que não vem? Talvez você se desespera: cadê meus filhos que não vêm? Às vezes você vê um filho de outro irmão que veio e batizou, e o meu? E a esposa do outro irmão lá foi e batizou, e a minha não tem jeito. Ou o marido, que quanto mais você ora, mais incrédulo fica. Então são coisas que a gente se depara com ela, e o que é que a gente vai fazer? O que é que nós temos que fazer? O salmista disse: esperei com paciência no Senhor. Não tem outra coisa a fazer, meu irmão. Sabe, nós temos um Deus justo, nós temos um Deus bom, nós temos um Deus maravilhosíssimo, que abre porta onde não existe porta, que abre caminho onde não existe caminho. Só que Deus, parece que Deus, ele gosta de fazer as coisas da maneira dele. Ele sabe como fazer, ele sabe o tempo certo, ele sabe a hora certa. E Ele sabe o que precisa acontecer na sua vida também, para que você quebre, para que você ceda, para que você entenda que é Deus falando com você. Porque eu vou dizer uma coisa, sabe? Tem certas coisas que a gente fica olhando, e Deus fala do púlpito, e o pastor vem e prega, e Deus manda um recado, e parece que só falta Deus ir ali e dizer: ô, irmã fulana de tal, irmão ciclano, é com você que eu estou falando isso. Porque tem pessoas que ouvem, e ele acha que não é com ele. Essa é a pior situação, meu irmão. A pior situação de um cristão é quando Deus está falando com ele e ele acha que aquilo não é para ele. O pior erro de um hipócrita é achar que ele não é hipócrita, que o outro que é hipócrita. Essa é a situação. O pior erro daquela pessoa que está vivendo uma vida errada é ele achar que não é com ele, que aquilo que ele está fazendo é certo, que a maneira como ele está criando os filhos dele é correto, que a maneira como ela trata o marido é desse jeito, tem que ser, está certo, não tem nada errado. Então, ele cria um escudo, coloca um tampão no ouvido, e aquilo não serve para ele, aquilo não serve para aquela pessoa. É como jogar água nas costas de um pato. E quando se chega numa condição dessa, é onde a gente encontra pessoas no mesmo atoleiro, na mesma vida, e nada acontece, porque ele não tem coragem de se submeter à palavra de Deus e entender: eu estou errado, o problema sou eu, a situação é minha, a culpa é minha. Esse problema dentro da minha casa, esse problema com a minha família, essa situação que eu estou passando, a culpa é minha, é eu que tenho que mudar. É eu que preciso me converter, é eu que preciso ser cheio do Espírito Santo, para que Deus possa mudar o quadro. Era a situação. Era ele que precisava, não era o outro, era ele. E o Elias entrou na caverna e ficou ali escondidinho, e disse: eu já fiz muito, não precisa mais, pode me levar, eu já fiz, eu não sou melhor do que meus pais e tudo. E essa não é a história, essa não é a situação, não é aí escondido que Deus quer ver nós. Não é num buraco, não é sentado de cabeça baixa e pensando: eu sou um pobre, eu não dou conta. Não, é para o irmão, está certo, mas para mim não é. E tem uns que se acham, que chega a se achar que não é merecedor. Não, mas tá bom, eu não mereço. Pela uma visão, nós não merecemos.
mas pela uma outra visão Deus nos deu. Amém? A grande realidade é que nós não merecemos, mas do outro lado da Bíblia, Deus nos deu o melhor, Deus nos dá paz, Deus nos dá alegria, Deus quer ver a gente num lar abençoado, Deus quer ver a sua família feliz, Deus quer ver você com as coisas organizadas. Mas tem pessoas que aceitam a situação e dizem, talvez eu não mereça ter minha família convertida. Quem disse isso? Talvez eu não mereça ter minha situação mudada, e se acomoda num relaxo, numa conversa, numa mentira de Satanás, e acha que ele não pode, e acha que ele não dá conta. Então você começa a entender que aconteceu com os profetas, os problemas, as lutas, as frustrações, as decepções, os choros, as lágrimas. Aconteceu com o irmão Brana, de chegar a olhar para ele e dizer, Deus não me achou digno de ter isso. Aconteceu dele de querer tentar suicidar e querer fugir, querer se esconder lá no mato e não pregar mais e tudo. São fases, são momentos. Mas esses momentos da vida, como disse... Você pega a vida de Paulo, meu irmão, você nunca vê Paulo desanimado, você nunca vê Paulo triste, você nunca vê Paulo abatido. Ele até disse, olha, posso até ser encontrado abatido, como ele falou aqui, mas não destruído. Perplexo, mas não desanimado, com problema, mas não colocando culpa e murmurando. Não pode haver isso. Não deixe esse espírito entrar em você, porque senão vai dar errado. Eles trazendo sempre a dor, porque Jesus passou por isso. O Senhor Jesus Cristo foi abandonado. Ele disse, eu não tenho uma casa, eu não tenho onde reclinar a cabeça. O Filho do Homem não tem. Me abandonaram, né? Me deixaram, e ele foi e olhou para Jerusalém, a cidade que ele amava, o povo que ele amava, e disse, olha, eu queria juntar eles, eu queria fazer diferente, só que a gente tem que entender que não é o nosso querer, não é como a gente pensa, é como Deus tem traçado para nós, porque pela nossa vontade e pelo nosso querer, as coisas seriam diferentes, mas não é exatamente como você quer, é como Deus tem planejado para nós, só que a maneira de Deus é a maneira correta. A maneira de Deus é a maneira ideal, é a maneira correta, é a maneira sábia, é a maneira inteligente. Amém? Então, quando você falta a fé, aí é obviamente pecado. Por isso que o irmão Branda, por isso que a Bíblia diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Para você vir para um culto desse, você tem que ter fé. Fé em quê? Fé que Deus está aqui. Fé que Deus vai ouvir a tua oração. Fé que Deus vai falar com você. Fé que as coisas vão mudar. Fé que essa roda vai girar a teu favor e Deus vai soltar bênçãos para você. Mas quando se entra sem fé, quando se entra desestimulado, quando se vem para um culto de rotina, não acontece nada. Por isso que tem culto que tem pessoas que não vêm. Por isso que existe cultos de oração que são cultos que geralmente dão menos pessoas, porque não se tem fé na oração, porque não se tem fé na palavra. Porque não canta? Porque não tem fé que aquele cântico Deus vai receber como uma oferta agradável. E aí vai, sabe, para outros ângulos. Por que não oferta? Por que não dizima? Porque não tem fé que aquilo é para Deus. Porque não dá um amém? Porque nem força, nem fé tem mais que Deus vai receber aquele amém. Então acaba ofuscando e você acaba aprisionando aquilo que Deus podia soltar para você, que Deus podia abrir para você. Tem o problema? Tem, mas eu estou aqui com fé no meu coração, crendo que a minha vitória está à mão, que Deus vai me abençoar, que Deus vai abrir as portas.
Amém? Louvado seja Deus. Então, você vai olhar e você vai ver que existem resultados. Existem resultados. A Bíblia não é um livro morto, a Bíblia é um livro vivo, é um livro eficaz. Você olha para um Moisés, para um Elias, para um Davi, para um Jacó, para um José, homens que se sujeitaram às mesmas paixões e fraquezas igual nós, mas eles souberam superar, tiveram aquele... Por quê, meus amigos, meus irmãos? Abraão, ele não tinha um culto. Abraão, ele não vinha para um culto como você vem, para ouvir de Deus dizendo: olha, eu estou contigo, vai dar certo, tenha de bom ânimo, você vai conseguir. Ele não tinha, mas ele tinha algo no coração dele, uma fé tão grande, que ele não precisava de culto. Ele não precisava subir ali, pegar um carrinho para a igreja. Ele tinha uma fé tão grande dentro do coração dele, que quando ele se punha a clamar por Deus, o próprio Elohim aparecia para ele. Aleluia! E dizia: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Eu vou te dar aquilo que eu prometi. Eu vou abençoar, você vai ser pai de nações. A tua semente vai ser como as estrelas do céu, como a areia do mar. E aquilo era suficiente para Abraão caminhar e dizer: eu vou ter um filho. Quando eu não sei, como eu não sei, de que maneira, não tenho como explicar, mas eu tenho assim, diz o Senhor. Eu tenho a promessa dele na minha vida, que essa situação vai ser mudada, que o meu lar vai ser transformado, que o seu casamento vai ser renovado, que os teus filhos se converterão, que o teu marido, que a tua esposa, que essa situação vai mudar. Aleluia! Aleluia! Tem que pulsar em nós, meu irmão, tem que estar vivo, queimando dentro de você. Por isso que a fé não tem, a fé ela não vê o que é aparente. A fé ela não vê o que está na frente. A fé ela vê o que está longe do alcance da vista humana. A fé ela simplesmente diz: é minha, está aqui, vai acontecer. Você já se vê ali. Você já consegue se visualizar você com aquilo que você, com a sua posse nas mãos. Talvez Abraão, ele podia já olhar e ver ele com Isaquinho lá no braço. Talvez ele pensava, e a fé ia, sabe, anos e anos na frente. E talvez ele já podia: eita, o meu Isaquinho vai ser bonito. Ser um menininho rosadinho, bonitinho, um meninão gordo e tudo, né? Pode ser pequenininho, né? Como o neto do pastor, mas bonitinho, né? Aquele bonequinho, aquela coisinha. Assim estava o Abraão. Assim estava ele, crendo, sabe? E ele cria, meus irmãos, ele cria por ele e por Sara. Você tem que crer por você e pela sua família. Amém? Você tem que crer por você e pelos seus filhos, por você e pela sua esposa, por você e pelo seu marido. Não espere ela chegar e dizer: não, meu velho, a gente... Não, diga você: Sara, nós vamos conseguir. Não cobre só deles, cobre de você. Você que tem que ser você que tem que ser o trem que puxa. Você tem que ser a cabeceira. Você tem que puxar os vagões. Amém? É você que tem que colocar a lenha lá na caldeira para aquilo explodir e você sair passando por cima de tora do que tiver ali na frente. É você que tem que puxar os vagões, cheio de pedra, cheio de areia, cheio de luta, cheio de problema, mas você está como maquinista lá. Vamos! A gente vai chegar no final, a gente vai chegar lá na nossa estação. Louvado seja Deus! Sara olhava e dizia: Abraão, Sara, ele vai ser bonito, Sara, o menino. Vai ser um garrotinho cevado, bonito. Aquele meninão. E acho que a Sara ficava calada assim. Porque ela duvidou.
Quando Deus, o próprio Elohim, chegou lá e disse que ela ia ter um filho, ela riu. Ela achou impossível. Ela olhou para a sua situação. E Deus perguntou: por que Sara está rindo? Por que as pessoas brincam de igreja? Porque quando se fala algo, a pessoa acha: isso é motivação. Isso aqui não é motivação, não. Isso aqui é algo real, é algo concreto. Aqui não tem nada na emoção, não tem nada na motivação, não tem ninguém aqui, um palestrante motivacional, colocando fogo em vocês para vocês pensar que pode, não. A fé não é pensar que pode, a fé é: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Louvado seja Deus! Essa é a diferença. Por que Sara está rindo? Por que as pessoas ignoram? Por que as pessoas riem? E quando chega lá fora esquece tudo que foi falado no culto? E quando chega diante do problema, baixa a cabeça e murmura? E no próximo culto vem mais abatido ainda, às vezes nem vem. Era a Sara. Ou então às vezes quer dar um jeitinho. Ela riu, depois disse: não, Abraão, acho que tem que ser com H, eu não dou conta mesmo não. Às vezes as pessoas querem dar um jeitinho, inventar moda dentro da igreja. Não, é com você, a promessa é para você. É sua, não importa a situação não. Deus está conosco, meus irmãos. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de uma vida mudada, eu estou falando de uma vida totalmente amparada sob as asas do Altíssimo. Algo que você vai estar estabilizado com a sua família. Mas o Abraão nunca duvidou. Ele cria por ele e por Sara. E ele chegava para Sara e dizia: não, pode ficar tranquila, eu compro um enxoval, eu vou fazer o berço, e vai dar certo, e vamos, e Deus vai nos ajudar, e pode crer. E a Bíblia diz em Hebreus que Abraão ia se fortificando, dando glória a Deus. Não importava a situação, viu, irmão? Quantos anos? 10, 15, 20? Quantos anos nós estamos esperando? Quantos anos você espera por uma oração? Você acha que faz muito tempo? Confia, ora, continua orando, continua pedindo. Jesus gosta de quem pede. Jesus gosta que você insista com Ele. O irmão Brana disse: Ele gosta de ser incomodado. Ele gosta de a pessoa chegar lá e dizer: Senhor, estou aqui de novo, estou aqui te clamando, estou aqui pedindo, estou aqui orando, estou aqui chorando novamente. Olha, não esqueça de mim não. Por isso que ele disse: pedi, peça. Mas só se pede quando tem fé. Não se pede quando não se tem fé. Como que eu vou pedir algo para o irmão Gilberto se eu sei que ele não vai me dar? Tem gente que diz: eu não vou nem pedir, que eu sei que ele não dá. Né? Às vezes Samuel arrudeia para pedir alguma coisa. Eu disse: é o que, Samuel? Não, deixa para lá. Sabe que eu não vou dar, né? E tem gente que faz assim com Deus. Estava até pensando em ir para o culto hoje de oração, pedir, mas deixa para lá, não vai dar certo mesmo. Aí não vem. Aí não pede. Aí não ganha. Então, é algo tão, irmão, sabe? Às vezes não dá para a gente expressar com palavra. É algo muito mais além de palavra. É algo muito mais além de você falar. É realmente aquilo que Davi disse. É provar. É provar e ver. Infelizmente, tem pessoas que nunca provaram. Tem pessoas que ouviu alguém falar o sabor.
e tenta se fantasiar com aquilo que alguém falou. É a emoção. É como eu pegar aqui e comer uma maçã, e você nunca comeu uma maçã, e eu falo, olha, maçã é tão gostoso. Quando você morde, ela estrala assim, e tem uma aguinha, e é docinha. E a pessoa nunca comeu maçã. E a gente passa todas as características da mordida, do sabor, de tudo, e a pessoa começa a visualizar e a pensar, uma maçã, deve ser muito bom. E tudo. Mas nunca provou. E tem pessoas que têm uma experiência com Deus desse jeito. Sabe, eu vi aquele irmão, eu vi aquele testemunho, eu vi o pastor contando que Deus é tão bom. E Deus foi lá e curou o filho, e curou a filha, e fez aquilo, e mudou a situação, e resolveu aquilo. Que esse Deus é bom demais. Mas ele não sentiu nada, porque ele não provou. Ele tem só uma teoria do que é Deus. E tem gente que está cheio de teoria, está cheio de letra, e vê as mensagens, e olha e diz, olha, o irmão Brana aqui, e vê o irmão Brana dizendo, ó, irmã fulana, seu nome é tal, você mora no endereço tal, e você tem um câncer, levante em nome de Jesus, e você foi curada. E a pessoa geme com aquilo e diz, ó, ele nunca provou aquilo. Mas quando você entra um pouquinho mais dentro, quando você sai desse mundo espiritual, quando você deixa tudo de lado, por isso que Paulo disse, olha, vamos deixar para trás essas coisinhas, esses pecados, essas farofas, essas coisinhas aí que de perto nos rodeia, vamos seguir a carreira que nos está proposta, vamos entrar num lugar mais véu adentro, vamos sair desses bancos. Por isso que o pastor fala que existe duas igrejas, 2 templos. Um é esse que você está sentado, o outro está no mundo espiritual, que tem uns que conseguem entrar, tem uns que conseguem chegar, tem uns que conseguem quebrar essa barreira e estar diante dele, e sentir, e provar, e saborear, e sair daqui com a sua vitória. Aleluia! E dizer, eu provei, eu mastiguei, eu comi, eu vi que ele é bom. Aleluia! Aleluia! Não é algo que o pastor contou, não é algo de historinha que eu li na Bíblia, é algo meu, é algo que eu provei, é algo que eu senti, é algo que eu fui lá e busquei, eu toquei nele. Aleluia! Louvado seja Deus, louvado seja o nome de Deus. Você vai mais um pouquinho, você consegue entrar, você consegue ir lá e tocar na orla dele, e tocar na veste, sabe, e sentir aquela virtude saindo dele. Por isso que tem outros que não entram, que não saboreiam, que não comem, que não experimentam, e ele tem uma teoria, e ele tem uma imaginação, uma concepção, uma fé intelectual do que é Deus. E fé intelectual não serve, e ideia não serve, e leitura não serve, e versículo decorado não serve. Paulo disse, se eu tivesse todas essas coisas e não tivesse o principal, ele, a essência do amor, falasse todas as línguas e desse meus bens aos pobres, e fosse bom, e fosse ofertante, e fosse dizimista, como era um mancebo de qualidade, tudo isso eu faço desde a minha mocidade, honro pai e mãe, guardo os mandamentos e tudo. Mas falta uma coisa. Falta uma coisa. Talvez é só essa uma coisa que está faltando. Só uma coisa. Para que a engrenagem seja virada. E tem pessoas que passam anos e anos e anos e anos e anos faltando uma coisa. E essa uma coisa pode nos deixar de fora do arrebatamento. Então, quando você experimenta isso, quando você sai da teoria, sabe? Eu acho que está na hora da gente sair da teoria. Está na hora da gente sair da teoria, da conversa,
da história que Deus enviou o Espírito Santo, o Consolador. Tivemos uma série de cultos sobre o Espírito Santo, sobre a necessidade de ter o Espírito Santo. Mas se você não buscar o Espírito Santo, todos aqueles cultos foram só teorias. Mas quando você entra, quando você busca, quando você para, quando você cansa do mundo, quando os floreios e as ideias que você olha, não existe. Carnaval, Copa do Mundo, povo miserável, povo sem inteligência. Eu estava lendo ontem, 30 bilhões de reais o Brasil vai perder, só por causa do feriado que vai ter na Copa. Mas o povo está... E tantas coisas que não vale nem a pena a gente citar, cada vez mais é falta de raciocínio. Mas será que a gente vai deixar acontecer conosco também? Você diante, sabe, desse algo tão especial que nós temos nas nossas mãos, irmãos. Uma mensagem sublime, uma mensagem especial, um profeta, uma Bíblia, as profundezas do amor de Deus que foram reveladas para nós. Será que a gente vai ficar como aquele homem que passou aqueles 30 anos na beira do poço? Foi 30 anos? Lá na beira do poço, lá no mover das águas, mas ele não descia. Porque ele disse, quando eu vou descer, vem outro e passa na minha frente. 30 anos ali diante do mover de Deus. O sobrenatural vinha e descia ali todo tempo ali, ele não dava conta de chegar a tempo. E tem pessoas que anos e anos e anos, e o sobrenatural aberto diante de você, a oportunidade aberta diante de nós, e nós estamos tão descansados, e tão satisfeitos com uma teoria, e tão satisfeitos com aquilo que o irmão Brana disse. O irmão Brana disse, o irmão Brana disse, o irmão Brana falou, o profeta falou, e Deus falou, e a Bíblia falou. E na nossa vida? Hebreus 11, Paulo disse, olha, se a gente for falar de um Gideão, de um Baraque, de um Jefité, de homens e mulheres que o mundo não foi digno de tê-los, que venceram fornalhas, que venceram leões, que venceram açoites, que venceram espadas, que venceram tudo isso, ele disse, faltar-me-ia tempo. E realmente faltava tempo mesmo. Mas, vamos puxar um pouquinho para perto de nós? Eles viveram lá atrás, no passado. Eles eram sujeitos às mesmas fraquezas que nem nós. Mas, se a gente puxar mais para perto de nós, e um William Brana, que venceu críticas, que venceu provas, que venceu falta de dinheiro, que venceu morte, que venceu problema na família, que venceu problema com o filho, que soube se portar como um verdadeiro homem de Deus, hein? E o testemunho que nós temos. Mas o irmão Brana era um homem de Deus, era um profeta enviado, mensageiro, sétimo anjo. E nós? Sabe de uma coisa, irmãos? A gente tem que ser bem realista e olhar para nós. E nós não temos, não? E nós não temos algo perto de nós, que você pode olhar, sabe? E olhar e dizer, sabe? Faltar-me-ia tempo de lembrar de homens e mulheres que viveram no tempo que eu vivi. De pastores e de irmãs e de irmãos que viveram também problemas e adversidades nos seus lares. Mas contudo eles estavam ali e não negaram a fé. Colunas da igreja. E aí você começa a relembrar na sua mente, você vai lembrando de homens que passaram por aqui, viu, irmão Telmo, como irmão Freitas, era um guerreiro. Nós temos que olhar para quem está perto de nós também, sabe, homens que se puseram ao lado da palavra e não negaram a fé, homens e mulheres, como a irmã Naí, como a irmã Marli, como a irmã Maria Firmino, como essas irmãs, como a irmã Dora, e homens como vocês,
que nós podemos olhar e dizer, está ali, está de pé, está lutando com tudo que ele tem para permanecer na fé. Tem problema? Tem dificuldade? Tem, mas eles estão ali, sabe? Aí você olha para um pastor que está aqui do lado de vocês, que prova e luta e dificuldade e tudo, mas está ali, não negou a fé, firme. Teve problema, é sujeito às mesmas fraquezas de nós, problema, filho, e luta, e dinheiro, e vai para um lado, e vai para outro, mas Deus está honrando, e Deus está zelando, e Deus está cuidando, e Deus está mostrando, que hoje no nosso século, sabe, Paulo diz, faltar-me-ia tempo de contar deles, mas faltar-me-ia tempo também de contar de um João, de uma Maria, de um Francisco, de um César, de uma Anaí, de uma Maria, de nós, que estamos aqui, professando que somos crentes, filhos de Deus. Aleluia! Aleluia! De moças como uma luz que esperou e passou e está aí, dando um testemunho para tantos outros jovens. Isso aí. Não, nós não contamos história, nós temos que viver do que é real. Não viver apenas de história de aconteceu no passado, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Viu? E aquele mesmo evangelho, aquela mesma fé, aquela mesma unção, aquilo está tão vivo hoje de manhã como estava lá. E aquilo pode invadir a minha e a tua vida. E como disse o irmão Brana, e o livro de Atos continuar sendo escrito nas nossas vidas. Amém? Não falar como o Apocalipse fala de um Antipas, fiel testemunha, mas falar de você que foi uma fiel testemunha aqui na terra também. Aleluia. Aleluia. Deixa esse livro ser escrito na tua vida. Deixa esse testemunho ser escrito no teu coração. E você caminhar, e as pessoas olharem e ver em mim e em você, cartas lidas e escritas por todos. É isso que Deus quer em nós. Esta fé, essa convicção, viu? Não ceda um centímetro não. Prove. Não com palavras, mas com resultados. Jesus diz, pelos seus frutos conhecereis. Então, vamos provar com fruto. Vamos mostrar os frutos da nossa fé. Vamos mostrar com os nossos resultados. Viu? O que importa não é o falar bonito, o que importa é o resultado que está camuflado naquela pessoa. Não importa em apenas parecer. Não queira apenas parecer, mas queira ser um cristão. Como era aquele advogado, né, que andava com uma roupona, parecia um pijama, e chegou no cartório e pediu os autos lá para ver aqueles arquivos, aqueles processos, e andava um rapaz que era apenas um estudante de terno e gravata, e olhou, e quando olhou para aquele homem, perguntou para ele, o senhor é advogado? Ele disse, sou. Ele disse, por quê? Porque não parece. E ele olhou para o rapaz de terno e gravata e disse, você é advogado? O rapaz disse, não. Por quê? Ele disse, porque parece. Mas a questão não é ser, a questão é parecer, viu? Seja, eu sou o quê? Eu sou um filho de Deus. Eu sou um escolhido, eu sou uma testemunha. Amém? Eu sou Atos 2,38, eu sou o cumprimento de Malaquias 4, verso 5, os filhos que voltaram até a mesma fé, que teve Pedro, que teve Paulo, que teve João, caminhando em João Pessoa, caminhando nas avenidas, indo para as escolas, para as faculdades, e testificando, Jesus é bom para mim. Aleluia, vamos ficar em pé, irmãos. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não é bom? Ele não é maravilhoso? É isso que Ele quer, é alegrar a tua alma, é te dar essa convicção. Aleluia, aleluia, aleluia. Você quer virar aí para o seu irmão e para a sua irmã e olhar bem para ele e dizer assim, sabe, eu sou um filho de Deus. Eu sou um filho de Deus. Amém? Louvado seja Deus.
Meus irmãos, Deus os abençoe, viu? Até a noite, se o Senhor nos permitir. Amém. Glórias ao Senhor, hein? Glórias ao Senhor. Eu anotei aqui, 20 mensagens para pregar. Está aqui, Não é brincadeira não, está aqui, Os tópicos que foram falados aqui, Eu fico só pensando, Ele está me dando alimento. Eu não sei o que aconteceu, mas fui acometido de uma gripe aí, uma tosse incessante, e aí comecei a tomar um medicamento, mas parece que é pedir para morrer. Eu vou suspender esse troço, porque tomo uma dose, aí passo o dia mole, acabado. É uma sonolência, um mal-estar. E eu acordei de manhã hoje, não tinha lugar no corpo que não doía, tanta moleza, tanto peso. Falei para a Janete, eu não vou hoje de manhã não, vou deixar para ir na ceia. Depois saltei da cama e disse, vamos embora. Vamos lá. Fiquei pensando em vocês, eu disse, como é que o povo vai e eu não vou? Aí é com sapato ou sem sapato, glória a Deus, Mas, olha, o irmão Marcos começou falando sobre festa de carnaval. A primeira coisa que eu ouvi hoje de manhã foi a campainha que tocou lá em casa. Um moço que está trabalhando lá na construção foi assassinado. Esse é o resultado do carnaval. Aí foi tocar minha campainha lá em casa hoje cedo, pedindo documento do rapaz que estava lá, porque tinha sido assassinado. Sai para a festa e volta assim. Eu tinha levantado e lido aquela escritura de Paulo aos Coríntios, faça festa com os asmos da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios 5. Que diferença entre o carnaval e esta festa aqui? Hein? Que diferença, hein? Tem gente que está se extravasando. Uns viram homossexual, outros viram sei lá o quê. Até baixeza, né? É o resultado. Mas falo para vocês assim, com toda sinceridade, sabe? Para mim, carnaval nem existe. Eu estou ouvindo falar que está acontecendo aí. É uma coisa que não existe. Parece que eu estou numa outra dimensão. Isso não chega nem perto, tem nem perto. E aí você fala em futebol do mesmo jeito, fala dessa sociedade, fala no mundo, do que eles estão vivendo, a ganância, ou briga, sei lá, eu estou no outro lugar. Tudo que a gente estava conversando com o irmão Marcos ontem à tarde, tudo que a gente faz aqui, você só faz pensando no céu. Então eu não vivo aqui, eu vivo no céu. Porque tudo que eu estou construindo aqui, eu construo pensando lá. Seja lá a minha amizade com você, precisa ser tão sincera como a de lá. Porque lá não entra hipócrita. Então, quem estiver vivendo essa vida aqui, dentro dessa dimensão aqui, está longe de chegar lá. Mas aí o irmão Marcos falou sobre o carnaval. Para mim ele não existe. Para mim é uma coisa que só tem resultados assim. Depois ele falou sobre o projeto. Você entra aqui dentro dessa casa hoje, nós vamos embora já, não vou mandar nem vocês sentarem, não. Você entra dentro dessa casa aqui, desse templo, tá bom, tá bonito, tá muito bem. Se vocês soubessem o que era isso aqui, um monte de lixo, 2 buracos enormes. Só tinha um pedacinho de terra aqui no meio, e 2 buracos. Aí a arquiteta veio e desenhou esse lugar aqui. Aí você fala, é bonito no papel. Vamos fazer?
Então, nós pensávamos, eu cheguei ali, comprei 30 caminhões de pedra. Aí botei 30 caminhões de pedra aqui. Falei, com esses 30 caminhões de pedra eu faço um muro, para a gente começar a fazer a construção. Aí tinha um projeto só. Vamos fazer? Vamos. 30 caminhões. Nós gastamos 200. Eu pensei que ia gastar 30. Mas para botar 200 caminhões de pedra, aqui pedra sobre pedra, teve gente que a cabeça do dedo ficou aí espremida. Couro de mão foi arrancado fora. E tinha um buraco para descer lá, e um dia mesmo, eu mesmo fui descer o buraco ali, escorreguei quando eu pensei que as duas pernas estavam lá em cima. Mas escorreguei assim que o pau saiu do chão, eu bati com as costas no chão e fiquei com um problema na coluna. Você está vendo esse prédio aqui, mas eu posso falar assim, legitimamente, eu carrego no meu corpo uma marca. Fiquei com um problema sério na coluna. Ninguém sabe a dificuldade que se tem para chegar aqui. Quando a gente fala assim, céu, que coisa bonita, Nova Jerusalém, cidade de ouro, mas é bonito, mas para chegar lá dá um trabalho, gente. Você não pensa que vai chegar no céu fácil, não. O negócio dá uma luta, vai dar uma dificuldade. E lá no tópico já do final da mensagem, o irmão Marcos falou, eu anotei aqui no meu tópico, que é o 14. Eu vou pular, porque não vou falar sobre a escola. Mas ele falou, eu só lembrei do Severino, fiquei olhando para a cara do irmão Severino ali. O irmão Marcos falou assim, que tem gente que nunca provou as coisas sobrenaturais de Deus. Só ouve falar que é bom, que Deus faz, que Deus realiza. Eu lembrei do irmão Severino. O irmão Severino não gosta de chocolate de jeito nenhum. Pergunta para ele se ele já experimentou chocolate. Nunca. Severino, você quer comer um chocolate? Não, não gosto. Por que você não gosta? Não, porque eu nunca experimentei. E tem gente que não gosta de orar porque nunca experimentou orar. Não sabe o gosto que tem, né? Que coisa. A gente fala em chocolate, não tem coisa melhor não, né? É só porque eu não posso, mas se eu pudesse, eu todo dia eu comia um. Deus é bom demais. Deus é bom demais. E uma coisa que foi falada aqui o tempo todo, eu falei essa semana isso também lá em Natal. Não existe, a gente tem aí na televisão e nas revistas de quadrinho, o Superman, o He-Man, a Mulher-Aranha, o não sei mais quem, super-heróis. Não existe super-heróis aqui na Bíblia. Existem homens e mulheres como nós. E todos eles sujeitos às mesmas paixões, e todos eles cometeram erros, mas você vê que eles tinham um objetivo. E não havia nada, porque não há nada. Não há nada que seja definitivamente um obstáculo para você. O obstáculo é você que deixa ele no seu caminho. Estou falando para vocês assim, se eu não tivesse assim reagido, eu estava lá na cama. Porque eu estou dizendo para vocês que é uma sonolência, uma moleza, uma indisposição. Mas como é que a gente pode? Eu falei para a Janete, não tem condição de ir, não. Mas estou aqui, ó. Mas se você não reage, você... Eu não dou conta. Não dá conta de quê? Você quer que a Bíblia seja falsa e você é verdadeiro, ou é você que comete falhas e a Bíblia é a verdadeira? Porque a Bíblia diz assim, não tem esse negócio de não dou conta. A Bíblia diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso. Eu tenho um quadro que eu carrego na mente, até comentei essa semana ali numa farmácia. Um quadro assim, um moço foi meu barbeiro muitos anos, aí foi acometido de câncer no pulmão, fumou demais e ficou canceroso. E ele
Um dia eu cheguei lá na barbearia dele, e ele, com uma situação terrível, ia ter que fazer a cirurgia, e eu fui sair, e eu tinha dito para Deus em casa que eu cria, que Deus, eu pedi para Deus que Deus fizesse alguma coisa na vida daquele homem. Quando eu for sair da barbearia, ele olha para mim assim, sabe, e me dá um abraço, coisa que não era normal. Ele diz: pastor, o senhor tem uma energia positiva. Não sei se é energia positiva, é Deus. Ele disse, aí me deu um abraço, E eu tinha orado para que Deus abençoasse a vida dele. E eu pus a mão, quando eu abracei ele, pus a mão sobre ele e falei: que a bênção do nome de Jesus te dê vitória. E esse homem fez essa cirurgia e os médicos admiraram, e ele se botou em pé contra aquele câncer e foi lutando contra aquele câncer, quimioterapia, fisioterapia, como é que chama lá? Radioterapia e aquela coisa toda, sabe? Eu chegava lá, ele tinha acabado de fazer uma fisioterapia, estava branco, pálido, mas com o pente na mão e a tesoura na outra, cortando cabelo. Você vê pálido assim, pálido. E foi indo, e não morreu de câncer. Não morreu de câncer. Teve um ataque cardíaco, mas o câncer não levou ele. Ele enfrentou ele assim de frente. Que herói, que homem valente. Eu falei essa semana lá na farmácia, disse, que gente que, sabe, que tem coragem de enfrentar as coisas. Eu só queria falar para você, estão falando aí, quando declararam o homossexualismo, eles chamam de sair do armário, que era embutido. Está muito na hora de crente sair de dentro do armário e mostrar que é crente. Sabe? Sair de dentro, largar essa casca para trás, largar esses complexos, largar. Sabe o que nós somos? Eu vou falar para vocês assim, ó, assim, e isto é o que me faz andar para frente. Não é questão de eu vou ser lá no milênio, não. Eu sou filho de Deus. Então, terminou o culto aqui. E tudo que Deus tem é meu. E me pertence. E é por isso que eu não me dobro. Eu sou filho de Deus. Vamos dizer mais uma vez? Eu sou filho de Deus. Pronto. E pode ser assim, filho tem um assim que você vai, esse aqui é mais calado, esse é mais não sei o quê, esse é mais feinho, esse é mais bonitinho, mas é filho. Eu sou pai de 7 filhos, e agora sou avô de 9 netos. Nasceu um, o Marcos foi lá em casa ontem com a irmã, mas é pequenininho, sabe, uma coisinha, mas nunca vi tão bonitinho, viu? Dos 9 que nasceram, parece que é o mais bonitinho, viu? Coisinha assim, mas não sei, sabe, diferente. Ficou. Eu até andei pegando ele lá e fiquei caducando com ele, coisa que eu não fiz com os outros. Vem cá, deixa eu ver. Está assim, enroladinho num pano, parece uma coisinha, né? Mas é assim mesmo, né? Então é assim, Deus tem filho de todas as maneiras. Mas eu só queria que você agisse como filho de Deus. Eu não vou comentar aqui não, mas tem 19 tópicos que eu anotei aí que eu vou pregar. E é assim, mas leve isso no seu coração. Leve isso no seu coração. Preste atenção, nunca foi fácil para ninguém. Você está aqui dentro hoje, mas não foi fácil construir isso aqui. Isso aqui tem suor, tem lágrima, tem couro de mão de gente, tem risco de vida. Nunca foi fácil nada na vida. E chegar no céu também não vai ser fácil, não. E até um corinho que a gente cantava antigamente. Mas é com glória, 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 glória a Jesus. Mas é com glória e aleluia que nós vamos lá no céu chegar. Mas tinha, vamos lá. Era lutas, problemas, tribulações, mas com glórias. Então você não pensa que José chegou no topo, você não pensa que esses homens que venceram deitados. Não, Deus quer que você se ponha de pé
creia, confie, levante a cabeça. E vamos terminar o culto dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus é com as mãos levantadas para os céus, crendo no Senhor, olhando para o prêmio da soberana vocação. Desembanhamos a espada aqui nesta manhã. Como teus filhos, lutamos por uma causa, pelo teu reino. Vivemos aqui para manifestar a fé verdadeira. Te agradecemos e te pedimos tua bênção no nome de Jesus. Que ninguém volte para casa frustrado, ou doente, ou abatido, mas que volte crendo e abençoado neste nome maravilhoso, poderoso, santo de Jesus, nosso Salvador. É assim que nós te pedimos. Guarda-nos e abençoa-nos. Amém, Senhor. Amém. Diga ao teu irmão: o Senhor te abençoe. Até às 5 da tarde no culto de ceia. Glórias ao Senhor. Aleluia. Estaremos juntos, se Deus permitir, às 5 horas da tarde. Chegue cedo, chegue de 5 horas para juntos começarmos o culto. Amém? É bom cantar com vocês. Dê um sol, sempre vou lembrar. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Sempre vou lembrar da igreja do tempo de Paulo, Pedro, de João, da igreja de João Pessoa, aleluia, de Recife, Campina, do Brasil, aleluia. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negavam sua fé de cristão. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, como foram os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo para mim, aleluia, verdadeira lição. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo,
como foram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo. Em meu coração eu queria ver a cura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos.